Você não vai ter sucesso antes de você ser constante. Exato. Você precisa ter constância para depois atingir o sucesso. Fala galera, beleza? Chegamos a mais um episódio do podcast Pouco em Pouco, um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não a ótica e o glamour depois que tudo deu certo. Aqui a gente gosta de contar toda a história, toda a trajetória, os perrengues, mas que fizeram uma ideia em algum momento sair do papel, um sonho se tornar realidade. Por falar em sonho, estamos aqui no mundo dos sonhos hoje, do encantamento e da fidelização de clientes. Então estou eu aqui, Emerson, representando a Bússola Consultoria e Gestão Empresarial, Luiz, representando a Love Burger e o El Nacho. E estamos aqui hoje com a nossa convidada Amanda Favorato, especialista em encantamento e fidelização de clientes e também de colaboradores. Amanda, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por contar um pouco da sua história. Vocês já perceberam que o nosso cenário está diferente. Nós recebemos aqui alguns personagens, tirando eu e o Luiz, que é personagem comum, tirando a nossa Heineken e a nossa água, que também faz parte. Nós temos aqui o Mickey hoje, nós temos aqui uma fada, né? Nós temos aqui uma fada. Né? A fada do encantamento. A fada do encantamento aqui com a gente. Mas para quem não conhece, Amanda, não conhece sua trajetória, sua história, quem é a Amanda? Bom, antes de tudo, muito prazer. Prazer. Sinto honrada de estar com vocês aqui. Quem é a Amanda? Né? A Amanda é uma pessoa sonhadora, determinada, que não desiste dos seus sonhos. E com certeza esses 3 fatores me trouxeram aonde eu estou hoje, né? Comecei há 17 anos atrás no varejo, em boutiques da cidade, aqui Legal. em Jundiaí mesmo, e já era formada em moda nessa época. Muita gente achou loucura, né? Eu já tinha finalizado a formação em moda, iniciei, né, a trabalhar, né, na área aí, no CLT, digamos assim, em 2006, já com a formação, e estava iniciando uma pós-graduação na FGV também. Muita gente achava loucura eu ir para a área de vendas, né? Falava, nossa, mas você é graduada, iniciando uma pós-graduação. Você tem uma profissão, para que você vai para vendas? As pessoas nunca acreditam nos nossos sonhos, é incrível, né? E se envolve vendas, então? É verdade. Exatamente. E assim, eu sempre fui partir do princípio de que você tem que começar de algum lugar. Infelizmente, você não vai começar da diretoria e nem na cadeira do presidente, Sim. né? Só se for filho do dono, né? De CEO. repente, né? Exatamente. Então, iniciei minha trajetória em algumas boutiques da cidade e rapidamente, né, meu trabalho foi reconhecido, fui convidada a integrar o time da M-Officer, que na época era uma marca que estava no auge. Quem não e foi queria uma também, honra, com né? certeza. Então, assim, foi a minha grande escola. Fiquei pouquíssimo tempo como vendedora, porque como eu já tinha uma graduação, estava iniciando uma pós, então eu tinha uma bagagem bacana, né? E também eu tinha o diferencial, que era o interesse genuíno pelo cliente, que fez muita diferença no meu atendimento, e é o que falta até hoje na maioria dos atendimentos por aí, né? Então essa história começa 17 anos atrás. Tive passagem aí por grandes marcas também do varejo, e na M-Officer foi uma carreira meteórica, né? Comecei como vendedora, depois já assumi como vendedora responsável da loja, e como todo mundo sabia das minhas formações, os olhos da empresa se voltaram para mim. Sim. E me deram uma grande oportunidade de assumir um cargo no escritório da marca, e Legal. a minha mesa ficava na frente do nosso CEO. Que legal. Então me deu muita visibilidade, e rapidamente fui conquistando ali alguns outros cargos, digamos assim, até chegar na gestão nacional, né, onde eu fazia a supervisão. Rodei todo o Brasil, aplicando treinamentos, verificando se os padrões da marca estavam ok, né, e ali cuidando dos times por todo o Brasil. E foi ali que eu me revelei uma ótima treinadora, me descobri, na verdade, como uma boa treinadora e gestora de grandes equipes, e que realmente sabia ali tirar o melhor que cada um tinha para oferecer, e os resultados foram excelentes, exponenciais, né? Todas as operações onde eu ali aplicava os treinamentos e compartilhava os meus conhecimentos, a gente conseguia subir expressivamente os resultados, e aí que veio, né, o meu amor
e realmente o meu interesse genuíno em desenvolver pessoas e através delas conquistar os resultados aí fora da curva. Legal. Legal. E assim, essa é a sua trajetória na SLT, então você falando em nome de uma empresa. Isso. E para aquela empresa você contando uma história, montando uma estratégia para que aquilo se torne resultado. Exato. Mas quando que começou aquela formiguinha, aquela coçadinha, falar assim, poxa, e agora? Tudo bem, eu defendo cores, uma cor de uma empresa, e a minha empresa, e o meu nome, e a minha marca? Quando que começou isso a aflorar em você? Exato, vou contar um pouquinho para vocês. Depois da M-Office, eu tive algumas passagens aí por outras grandes empresas, até que eu cheguei na Arezzo, que também é um grande player aí de varejo, uma grande escola também. E na Arezzo eu conheci um empresário, eu atendia ele pela marca, né? Ele era da minha carteira ali, de franqueados, digamos assim, mas ele sempre me falava, você ainda vai trabalhar exclusivamente para mim. Até que chegou o dia, eu fui trabalhar exclusivamente para ele como PJ. E aí eu abri o meu CNPJ. Muito mais para atender como se fosse para CLT. atender esse cliente específico. Tá. E a minha história, né, como empreendedora, se inicia aí sem eu mesma saber que eu verdade. estava iniciando. Né? Então ali eu abri o CNPJ, abri a MEI, né, que é da onde a gente começa, para poder atender esse cliente. Fiquei por volta de 3 anos com esse cliente até que eu engravidei. E aí eu fui incentivada por esse grande empresário, que o nome dele merece ser citado, que é o Valquírio Cabral, né, a expandir os meus negócios para o mundo. Ele falou, por que você não coloca a sua empresa, né, para atender, exatamente, para atender o Brasil, né? Você tem um conteúdo tão bacana e tal, e daí você também vai poder ter uma flexibilidade maior. Eu estava com um filho pequeno, né? E ele começou a me indicar para vários clientes, várias grandes marcas, e aí eu começo realmente a empreender, né? Com as minhas próprias pernas, digamos assim, também com grandes marcas. Né? Nessa primeira leva veio o Reco Lingerie, Hope, a Sephora. Aí eu tive também uma participação, já 2 participações em grandes eventos da Dior, né, de maquiagens. Legal. Então o meu nome começou a ser mais divulgado aí, né, nessa época. E essa foi minha primeira jornada empreendedora. Porque depois, como a gente sabe, na vida temos altos e baixos. Exato. Né? Aí a minha história no empreendedorismo, ela tem uma pausa devido a um acidente que meu marido sofre de moto, e o empreendedor, né, ele precisa de dinheiro em caixa para sobreviver, para colocar o seu negócio para rodar. E nessa época eu tive que fazer essa pausa no empreendedorismo e voltar para a CLT, mas ainda com aquele sonho, né, com aquela coisinha no coração de não querer deixar o meu negócio para trás. Volto para a CLT, passo por 2 grandes marcas, pela Kipling, que é aquela famosa marca da bolsa do macaquinho, né, e a Aramis, que foi também assim uma empresa fantástica, uma experiência maravilhosa. Mas como você falou, sempre tem aquela coisa no fundo do nosso coração, e eu sentia que a minha mensagem ela tinha que chegar em mais pessoas. Então eu pedi demissão agora em março desse ano e voltei a empreender recentemente com a mesma empresa. O CNPJ sempre esteve ativo, sempre esteve tudo em dia, porque eu sabia que uma hora, né, essa história ia aparecer novamente, iria florescer novamente. Então agora há 3 meses eu voltei a empreender com o diferencial, né? Eu sempre trabalhei com o tema de fidelização e encantamento de clientes e colaboradores, porém agora eu fiz a formação no Disney Institute, em Orlando, na Flórida, que é um diferencial maravilhoso, com estratégias aí super atualizadas. O modelo Disney é uma referência, né? Todo mundo gosta de citar a Disney. Quem não gosta de se associar a uma marca, né, de renome, que é realmente referência no mercado? Reputação. Tem uma reputação e uma história, né, incrível. Então estive lá, fiz a formação oficial deles, porque muitas pessoas tratam a Disney como algo assim que leram nos livros, ou às vezes até foram né, até Orlando para estudar sobre, verificar os cases, mas nada como você estar com as pessoas ali dentro da Disney que fizeram essa história, que participaram, né, do todo ali, para entender os detalhes. E realmente é algo que veio agora para somar,
Fora a Disney, também passei por imersões com a Apple, com a Harley Davidson, com a Macy's, Home Depot, Whole Foods. Então, assim, são só marcas de referência no mercado. E eu sou uma eterna aprendiz. Eu não me canso de ir atrás de informação, né? De estar sempre trazendo as maiores novidades para os meus clientes. E depois da pandemia, realmente o mercado ficou mais desafiador. Sim. Exato. E essas empresas por qual você passou foram para estudar ou somente na Disney você fez a pós-graduação e depois você foi aplicar esse conhecimento nessas outras empresas? Apple? Todas para estudar. Todas para estudar. Todas. Nós tivemos acesso às lideranças da Apple, por exemplo. Através da Disney? Através de uma mentora que faz esse programa e que leva pessoas até o Brasil. Ela tem essa autorização, digamos assim, né? E esse vínculo com o Disney Institute, e também proporciona essas experiências imersivas nessas marcas relevantes do mercado, para que a gente possa consolidar. As marcas que causam aquela paixão, né, no cliente. Que transformam seus clientes em fãs, como eu costumo dizer. Né? Amanda, pelo que eu entendi da sua história, você sempre teve essa paixão pelo cliente, né? Então você, sempre olhei para o cliente de uma forma diferente, sempre tentei dar a ele a atenção que é necessária, né? Tentar fazer dele um ser único, vamos dizer assim. Então você já tinha isso enraizado em você já construiu a sua história baseada nesse modelo. E você já tinha resultado, pelo que você contou, você já foi desenvolvendo resultado nesse pensamento. O que acrescentou ter passado esse período de imersão na Disney? Qual é a nova versão da Amanda que a gente tem, comparando o passado e o hoje? Excelente pergunta. Realmente, depois de passar pela Disney, lá a gente aprende técnicas, porque tem muita coisa que a gente faz naturalmente. Tá ali. Orgânico. Orgânico, exato. E lá eu vim com várias técnicas específicas de todos os processos. Nós tivemos acesso a todos os processos e ferramentas que eles aplicam. Então, e até interessante porque lá quando nós estamos fazendo a formação, nós não podemos fotografar, não podemos divulgar, exatamente. É algo bem restrito, fechado, né? Fechado, exatamente, para quem, no caso... Está investindo nisso. Está investindo e para quem vai ser os nossos clientes aí que vão ter acesso, né, a todas essas técnicas aí, principalmente como eu citei anteriormente, após a pandemia tiveram muitas mudanças, né, os ajustes ali finos foram necessários porque o comportamento do consumidor mudou muito. Depois o consumidor está muito mais exigente. Sim. Se até para Disney está difícil, né? Para outros, né? Para os meros mortais, digamos, que somos nós aí, o restante do varejo, é um desafio maior ainda. E como que você considera, agora vamos fazer a parte técnica aqui, né? Tá? Porque eu vejo que, o americano ele é muito diferente do brasileiro, né? Em relação ao respeito, em relação às marcas, atendimento, a estrutura toda comercial. Como que é aprender lá ferramentas, técnicas e tentar aplicar aqui? Né? Qual que é o principal desafio aqui no nosso país ou aqui na região que você atua em relação ao tratamento do cliente e a importância que se dá? Porque a gente percebe que nem todo empresário, nem toda empresa, ela dedica energia nisso, né? Exato. E esse é o diferencial. Lá eles investem muito no que eu chamo de o encantamento do colaborador, do time. Né? Dentro de casa. Tem uma premissa que diz que você não vai conseguir encantar o seu cliente se você não encantar o seu time primeiro. Sim. Cultura de marca, né? Exatamente, a cultura, o propósito. E não adianta, porque aqui no Brasil, muitas vezes, as empresas têm um propósito lindo, uma frase maravilhosa para ficar na parede somente. Que às vezes não foi criada nem por ela. Exato. E é aí que está a diferença, né? Você não vai encantar o seu cliente. As empresas ficam investindo em técnicas de vendas, né? Em treinamentos de técnicas de vendas, sendo que ela não está fazendo a lição de casa. Quando chega lá o colaborador mal-humorado porque não está sendo bem atendido, trata mal o cliente, gasta um monte de dinheiro para trazer ele para dentro. Exato. E o próprio funcionário que não veste a camisa da empresa acaba mandando ele esse não cara está embora. encantado pela empresa que ele trabalha. Então ele não vai encantar o cliente final. Posso falar algo bem polêmico aqui? Muitas vezes nem o dono da empresa está encantado com a empresa. Sim. E já começa torto, porque você tem um negócio que muitas vezes você quer tirar só o seu ganha-pão ali,
Às vezes você acha que ali vai dar certo, você foi para um segmento porque o mercado direcionou para aquele segmento, então, poxa, eu também vou investir ali. Mas é um segmento que você não gosta, é uma situação que você não quer viver. Tem muita gente tem muito empresário que eu vejo que ele odeia vender, ele odeia ter cliente, ele acha que o cliente é um perrengue, ele acha que o cliente é um pé no saco. É o problema. Né? E daí você tem a cabeça que lidera, né? A mente que deveria ser a mais engajada com o cliente, jogando contra, é difícil você esperar resultado de quem está abaixo. Exato. Né? Então eu acho que o seu desafio, né, e aí você pode até contar um pouquinho pra gente, o seu desafio também está na cabeça do empresário, né? Com certeza, porque daí como que funciona nesse ponto, né? Às vezes o empresário está ali investindo, é dinheiro pelo dinheiro. Novos clientes. Exato, mas daí vai dar sorte, nesse caso, dele ter um bom gestor e dele ser minimamente aberto às ideias desse bom gestor, né? Porque a equipe é o reflexo do gestor. Então, eu conheço casos de investidores que nem aparecem na operação e tá tudo bem se ele der autonomia para o seu time executar bem, né, a sua função ali e investir minimamente em estratégias. Mas a maioria não vê o encantamento como algo rentável. A grande parte dos empresários confunde encantar com gastar. E está bem longe disso. Você consegue encantar o seu cliente com pequenos detalhes, sim, com coisas que não tem, né, custo algum. Eu falo gastando pouco, porque quando eu falo, né, que não vai gastar nada, e eu peço para colocar um cartãozinho personalizado, escrito à mão, com o nome do seu cliente, né, agradecendo pela compra, e colocando algo específico sobre aquele cliente, já me fala, nossa, mas nós vamos gastar os cartões e a caneta. Tem que ter o mínimo vida, né? De investimento, né, mas é quase nada, perto sim, do impacto que você pode causar, né, com pequenas ações que toquem o coração do seu cliente e façam com que ele se sinta único e especial. O encantamento é isso, é tocar o coração do cliente, sim, com detalhes únicos. E o que é legal, pegando até um gatilho aí do que a Amanda está falando pra gente, se a gente pega a obra literária, por exemplo, O Pequeno Príncipe, né? O Pequeno Príncipe ele se baseia nisso, criar laço. Né? Então qual que é a diferença da raposa pro príncipe? A raposa ela atacava todos, menos o príncipe. Mas por quê? Porque o príncipe fazia dela único. Né? Quando a gente pega essa obra que conta muito mais sobre relacionamentos, a gente usa para vendas também, né? Assim, então, quando é aquela frase, né? Você se torna eternamente responsável por aquilo que cativa, que é até onde que finaliza ali. Mas é isso, a gente tem como encantar. Mas eu costumo falar em treinamento, em palestra, que encantar uma vez é fácil. É fácil encantar uma pessoa um dia. É fácil dar o seu melhor e o seu 100% numa oportunidade. O difícil é você criar uma constância, uma regularidade para que esse encantamento permeie o que é como se fosse uma cultura mesmo, como se fosse o dia a dia da empresa. Então conta pra gente como que é esse seu trabalho agora, esse desafio de propagar o encantamento e a fidelização de clientes e de colaboradores nas empresas. Ok, pegando o seu gancho, vou trazer só 2 conceitos antes de falar um pouco mais, né, responder sua pergunta. O primeiro deles você não vai ter sucesso antes de você ser constante. Exato. Você precisa ter constância para depois atingir o sucesso. Né? E outra máxima que eu gosto bastante, que eu compartilho muito com os times, não basta você ter 100%, fazer 100% para ter sucesso. Existe um estudo que diz que os profissionais de sucesso, eles fazem sempre 20% a mais, além do 100% que esperam dele. E a grande maioria no mercado não faz nem o 100%, infelizmente. Exato. Né? Então, como que a gente pode buscar para chegar no 100% legal e depois que chegou no 100% atingir o 120%. Né? Então esse é o meu desafio e é essa cultura que eu tento implementar, né, com os times, de realmente nós chegarmos no 100 e conseguirmos evoluir para o 120 rapidamente. O que eu entendo, né, até para ficar claro aí para o nosso... Sabe que as pessoas podem estar olhando pra gente e falar assim, mas como que uma pessoa pode dar 120, gente? Né? Gente, 100% não é tudo que a pessoa pode tipo dar, no próximo né? estágio, né? Você chega no primeiro estágio 100%, no segundo você vai para o próximo nível. Vamos explicar. Quando a gente fala, né, na área de vendas, na área comercial, na área de relacionamento com o cliente, quando a gente fala de dar 120%, 150%, é porque muitas vezes o próprio colaborador, ele não entende o potencial que ele tem. Então, às vezes, você está olhando pra gente aqui e fala assim, viu, eu estou dando meu 100%, tá? Você está dando 100% daquilo que você conhece que você pode dar. Exato.
Mas tem coisas que a gente precisa ter alguém do lado. Talvez seja por isso que seja a importância de uma mentora. Você é mentora hoje também, se eu não me engano. Exato. O que é um mentor muitas vezes? O mentor muitas vezes é aquela pessoa que vai te conhecendo tão bem a ponto de falar assim, viu, mas isso aqui você pode explorar, isso aqui você pode comentar, isso aqui você pode investir, e a pessoa não está enxergando aquilo. Então quando a gente fala de extrair 120% de uma pessoa, 150%, é justamente para ela conseguir perceber nela alguns potenciais que até então ela não enxergava. Às vezes ela vai ver que ela está achando que ela está dando 100%, mas na verdade ela está dando 40%, 30%. Pela ótica de quem ela está entregando. né? Pela ótica de quem? Dela mesmo, né? Agora, se uma outra pessoa vai avaliar, ela está entregando nem 20%. E aí que entra uma ferramenta super importante, que são as pesquisas, né, com os clientes, o NPS, queiram chamar, né, satisfação. O nível de satisfação, exatamente. A gente fala NPS, é muito comum para quem está nessa área, mas talvez para quem está nos assistindo não seja. Mas é uma pesquisa de satisfação, né? Nada melhor do que aplicar uma pesquisa que eu aconselho que no início seja uma pesquisa rápida, com no máximo 3 perguntas, para você realmente engajar, incentivar o seu cliente a respondê-la, mas perguntas chaves ali, específicas, que vão trazer respostas de ouro para que você possa ir lapidando ali o seu time, né, e a sua empresa, para que possam subir para o próximo nível aí e entregar os 120%. Porque o 120% também é aquilo que o cliente não esperaria que você fizesse por ele. O 100% do cliente é aquilo que é mensurável, é aquilo que ele consegue enxergar. Agora, se aparece uma novidade ali, é mais do que 100%. A gente usava isso em uma palestra, acho que a gente dava, acho que a gente falava de hotel, né? Um hotel que você... o que você espera num hotel? Você espera que pelo menos a cama esteja limpa, né? É o básico. Beleza, mas ele não percebe que, por exemplo, às vezes numa pesquisa, qual é o seu jornal preferido? Jornal tal. E aí quando o cliente chega no hotel, o jornal preferido dele nossa, esse é os 20% além do esperado, né? Porque todo mundo espera aquilo. Uma vez eu fui no hotel, pegando um gancho seu, teve um hotel que a gente foi na Bahia uma vez, e quando a gente fez lá a reserva, a gente recebeu um questionário. Já é diferente. A gente recebeu um questionário e falou assim, olha, para a sua melhor estadia, a gente gostaria de conhecer um pouco mais sobre você. Perguntava lá o que a gente gostava de comer, o que a gente não gostava, que tipo de chocolate gostava ou deixava de gostar, que tipo de cerveja tomava ou não tomava. Quando nós chegamos lá... Você nunca espera que vai ter algo a mais. O meu frigobar tinha só as coisas que você gostava de comer. É isso. Pensa o quanto que isso aumenta ticket. Com certeza. E aí tá uma técnica que a Disney aplica muito bem, que eles chamam, né, e no mercado também está se usando muito essa palavra, que é a intencionalidade, né? Palavra longa, mas que realmente traz aí fatores importantíssimos. Nada como você conhecer o seu cliente e ser intencional em tudo. Tem muitas empresas fazendo questionário e não utilizando o questionário de maneira assertiva, né? Como o exemplo desse hotel. Sabe o que eu acho legal, Amanda? Porque ter a informação, acho que é 50% do sucesso aí. Porque, logicamente, a gente sai do achismo, a pior coisa é a gente estar no achismo, né? E quando a gente pergunta para o cliente e a gente vê o quanto ele está satisfeito, o que ele espera da gente, fica muito mais fácil de atender. Só que daí tem uma parte de execução, né? Então, aplicar a pesquisa é legal, ter a informação na mão, legal, mas o que eu faço? Né? Aí eu preciso da ação. Ação de repente, convencer uma gestão, uma liderança para, de repente, aplicar algumas mudanças. Porque não adianta, né, eu faço uma pesquisa. Você me acha teimoso? Me acha teimoso? Daí todo mundo fala, você é teimoso. Tá, e o que eu fiz com o resultado? Continuou teimoso. Continuei teimoso. Isso. Né? Porque você é teimoso. Eu sou tão teimoso que eu não quis acreditar. Você né? continua na teimosidade. É isso, isso. E quais são as principais dificuldades que você enxerga para você conseguir colocar o teu plano em prática? Onde que mais é o gargalo? Assim? É no colaborador? É na liderança? Isso vai depender, mas a maior parte das vezes, né, pelos meus contatos, eu vejo que o investidor, ele não enxerga essa parte de encantamento e fidelização como algo rentável para o negócio dele. Ele acha que treinar ali a equipe com o beabá, né, de técnicas de vendas, de produto, que é importante também, com certeza, né, mas não é só isso. Então ele tem que investir realmente no endomarketing, né? No encantamento interno ali
do colaborador dele, para depois ele sentir resultados mais efetivos nos demais treinamentos. E a maioria ainda não enxerga, são poucas marcas que estão enxergando a importância de tudo isso, e são essas que estão se destacando aí no mercado, enquanto outras estão fechando suas portas, infelizmente. Mas acho que talvez seria interessante, né, a gente ter os indicadores disso, né? Então, por exemplo, a gente chega porque empresário, investidor, desculpa amigo investidor, amigo empresário que não está nos assistindo, mas muito vinculado a números, né? Sim. Felizmente ou infelizmente, a gente tem que tangibilizar. Então, poxa, legal. Então eu vou ter que fazer uma caneca personalizada no nome do cliente? Ok, mas o quanto isso que vai me gerar? Tudo tem que ser mensurado. Exatamente, Começa né? daí. Então Perfeito. assim, quando você vai fazer o seu trabalho, até para o nosso amigo empresário que de repente passa, gostei da Amanda, quero conversar com a Amanda. Quando você vai fazer esse estudo, você chega num plano e fala assim, olha, vamos fazer essa estratégia, isso vai te gerar tanto a mais? Você consegue pelo menos presumir ou é algo que é menos tangível assim? Nós conseguimos ter uma projeção, sim, do que vai trazer de retorno e baseado também em históricos que nós temos. Né? Mas é claro que assim, após a primeira aplicação, depois que a gente mensura, porque também muitas empresas pecam em fazer ações e não mensurarem, é básico, mas muitas empresas não fazem. Não fazem mesmo. Então, o meu trabalho também está em treinar o gestor da operação, né, o caixa, o consultor de vendas ali, para que eles entendam a importância dessa mensuração. Porque eles falam, Amanda, a gente fez uma ação aqui, mas não deu resultado. Baseado em quê? Baseado em quê? Exatamente. Mas o encantamento do cliente ele não é imediato, né? É uma encantamento do cliente é relacionamento. Quantos anos a Disney demorou para fazer para as pessoas amarem a marca Disney, né? Exato. Ou a Harley Davidson, E eu acho que vai muito do segmento também, né? Porque, por exemplo, se eu promover o encantamento de um cliente numa hamburgueria, talvez você já tenha resultado na próxima semana, porque de repente ele gostou tanto que ele já quer voltar na próxima semana. Mas dependendo do que a pessoa está comprando, a próxima compra dela pode vir daqui 2 meses, 5 meses. Então, por exemplo, eu fiquei encantado no atendimento de uma concessionária de automóvel. Fui muito bem tratado a ponto de ver uma experiência única. Eu vou comprar um outro automóvel semana que vem? Exatamente, é diferente. Então você tem que realmente entender a técnica adequada para o seu segmento, para o seu perfil ali, de maneira que torne aquela experiência única e inesquecível. A Harley Davidson, por exemplo, quando você compra uma moto na Harley Davidson, tem a celebração de entrega da moto, que eu até me arrepio. Nas minhas mídias sociais, nos destaques, vai ter uma parte que tem o vídeo. Pode falar pro pessoal a sua rede? É @AmandaFavorato, com 2 T's. Legal. E lá vocês vão poder acompanhar também alguns cases, né? E o da Harley Davidson nós acompanhamos ali na prática durante a nossa imersão em loco. E é de arrepiar a cerimônia de celebração ali, de entrega, né? O cliente vai, ele toca um sino, né? Que é para ele receber a moto. E nesse momento vem a moto dele lá do fundo, o consultor de vendas está buzinando ali. E aquela música de rock, que é bem, né? Característica dos harleiros, né? Exatamente. É uma conquista. E é uma conquista, todo mundo aplaudindo, né, por aquela conquista. Imagina, é um momento único. Ele se torna extremamente especial. Um harleiro a partir daquele momento. Acaba de fazer parte de uma comunidade. Que eles chamam de tribo. Sim, é uma tribo. tribo. E a Harley, quem tem uma Harley dificilmente vai trocar por outra. Né? Outra não, pode até trocar por outra marca, Harley, perdão, né? por outra uma marca. Harley de um nível acima. Exato, perfeito. Mas assim, se a gente olha para esse mercado automobilístico, já que a gente está nele, né? No meu treinamento eu tenho um workshop que chama Como Transformar Seus Clientes em Fãs. E o início dele, eu mostro a minha trajetória na compra de carros. E eu já tive, nem sei mais quantos agora, mas mais de 10 carros. E nunca nenhum deles foi da mesma marca. Por quê? Né? O que faltou ali para me encantarem, me fidelizarem, sendo que carro é algo que a gente troca ali. Eu troco de 2 em 2 anos, até um pouquinho mais. Eu acho que essa é a média aí, né? Das pessoas. Difícil uma pessoa trocar de carro todos os anos. E mesmo assim, se fosse todos os anos, o que você pode fazer
para que quando a pessoa pensa em trocar de carro, como o nosso exemplo, ela venha até você. Você seja a referência. Existem uns planos que eles fazem hoje em dia, por exemplo, mas a gente teve um bate-papo aqui com um outro rapaz de fidelização e ele fala assim, que não é só no bolso que toca, né? Porque assim, tem um monte de concessionária que faz hoje, por exemplo, fidelização através do, você compra aqui, aí você vai pagar um plano, daqui 2 anos você pode trocar pagando uma vantagem financeira. Sim. E não como a Harley faz, né? Eles não estão querendo... Porque quem compra um Harley, ele toca o coração, ele não toca o bolso. Bolso é razão, coração é emoção. Se você for pagar 50 mil reais a mais num carro, você vai pagar, porque você gosta daquilo, aquilo te atende. Você tem uma ligação emocional, não racional, né? Eu acho que o encantar cliente é exatamente isso, é você tocar no coração, não no bolso. Mas sabe o que eu acho também, né? Aí eu acho que é um papo rico que a gente está tendo aqui, até mesmo para a gente ampliar as nossas próprias ideias. Falta muito acompanhamento. Porque assim, a Amanda de 3 anos atrás não é a mesma de hoje. Talvez se eu conhecesse a Amanda ano passado, ela estava na CLT. Entendeu? Hoje a Amanda já fez um novo curso lá na Disney, já se capacitou, se tornou uma nova Amanda. Uma nova experiência, com um novo olhar sobre tudo. O Emerson, que era 80% acadêmico há 5 anos atrás, hoje é 10% acadêmico, hoje ele está totalmente no mercado. O Luiz, de 10 anos atrás, trabalhava com marketing, né? Com marketing você trabalhava na época, né? E hoje não, hoje ele tem uma das maiores referências aqui de hamburgueria na região. O nosso consumidor ele muda muito, o nosso cliente ele muda muito. Então a nossa marca permanece lá, mas o perfil do nosso cliente mudou. E será que a gente está acompanhando, a gente está consultando essas pessoas para ver o que ela mudou? Exato. Será que estamos nos adaptando? Relacionando com elas, né? Perfeita colocação. E é aí que está também o detalhe chave, né? do sucesso. É você estar acompanhando o seu consumidor, entendendo as necessidades dele, né? E ali assessorando ele nos mais diversos momentos da vida dele. Então, e você saber os detalhes também, né? Ali, por exemplo, quando a gente fala do comércio de roupas, principalmente o feminino, a mulher adora quando você chega numa loja e perguntam do seu filho, do seu cachorro, né? Enfim, da sua empresa, ela sabe de detalhes. Você não é só um número ali, você é um ser humano por detrás daquele cliente. E é isso que faz a diferença para o encantamento começar a acontecer. Mas você sabe que aqui eu passo muito por isso aqui, né? A Love, a gente está aqui, a Love Burger existe há 8 anos já. Então, aqui, só nesse ponto onde nós estamos, há 6 e pouco. Então, eu percebo, a gente tem muito cliente que tem esse encantamento, mas assim, o que acontece? Às vezes é uma dificuldade minha, que às vezes, de repente, pode ser de quem está assistindo, né? Que é interessante esse bate-papo. Mas a gente consegue muito mais atender, por exemplo, encantar, quando eu atendo. Porque, sabe, lembrando, logicamente não me comparando ao nível, né? Mas existia antigamente a TAM, lembra que o comandante Rolim, ele colocava o tapete vermelho e o comandante Rolim estava à porta do avião para dar boas-vindas para os clientes. Então aquilo já, encantava o cliente. Aqui eu percebo que, por exemplo, quando eu atendo um cliente, e eu ainda atendo, se você vier aqui comer, você vai me ver muitas vezes, se o cliente, se o funcionário está na correria, eu vou limpar uma mesa, eu vou tirar o lixo se precisar, não tem problema. Mas eu também atendo o cliente. Então, todos os clientes que eu percebo que a gente consegue encantar, é quando ele recebe essa atenção por mim. E às vezes, muitas vezes eu tenho dificuldade, e pode ser de muitas outras pessoas, em treinar essa característica que vem de mim, porque a minha personalidade em encantar o cliente, em fazer com que ele seja bem-vindo, em dar um docinho pro filho dele se ele tá ali, em levar, tem uma história muito legal que é de encantamento, que inclusive você conhece ele, o Rodinei, se você estiver vendo aí, um abraço, um beijão para ele. O filho dele vem aqui, o filho dele tinha 6 anos de idade, e ele era fechado, né? Ele era meio fechadão, né? E ele virou amigo do cliente. E esse menininho, o Pedro, né? Hoje ele já está mais alto que eu, ele vem aqui desde 6 anos. E ele ficou encantado que a gente tem um elevador aqui que desce e sobe da cozinha. Ele traz o lanche. E eu vi que ele ficou assim, e eu falei para ele, quer ir lá apertar o botão para mandar seu lanche lá para baixo? E ele fez assim, o pai dele. Fez assim, né? O pai dele vai lá, tal, dei uma toquinha para ele veio a experiência, levei ele para apresentar a cozinha. Esse cara vem aqui faz 6 anos. Desde sempre. Marcou isso, né? Marcou essa experiência, né? Na vida dele. Mas aí, de repente, né? Como a gente colocar isso, essa mesma paixão brilhar o olho no colaborador, para que ele também tenha essa atitude? Porque
se eu quero crescer essa empresa, eu não vou poder estar em todos os lugares. Como eu multiplico essa personalidade do Luiz para multiplicar nos meus funcionários, para que eles tenham essa liberdade de fazer as mesmas coisas que eu faço, né? Sem ter esse medo de, mas e se eu fizer, ele vai... E olha só, eu sou uma pessoa que eu incentivo super ideias de funcionários. O processo é esse. Se você tiver como melhorar, eu sou super aberto a ideias. Tragam ideias, legal, a gente vai avaliar, como já teve coisas que nós colocamos no processo de ideias de colaboradores, né? Mas a ideia, né, esse bate-papo aqui que eu estou falando, né, é como você multiplicar isso dentro da tua empresa, com os colaboradores, na sua personalidade, né? Perfeito. Vamos lá, Luiz. Eu não sei quais ações você aplica atualmente com o seu time, Sim. Tá? Mas eu sempre faço essa pergunta para o investidor e para o empresário. Que ações você tem proporcionado para o seu time a ponto de encantá-los? Que sai, às vezes, do âmbito aqui profissional, né? Você pode levar eles, de repente, não sei, para uma hamburgueria que você considera referência e mostrar, né, fornecer uma experiência para eles ali, para que eles vivam aquilo na prática. E também nos pequenos detalhes, o quanto você sabe da vida de cada funcionário, Sim. Né? O quanto você tem contribuído para a vida de cada funcionário, para que ele se sinta pertencendo ao seu negócio, como alguém que não é só ali um número, que você paga o salário, porque a maioria dos empresários pensa, eu já pago o salário dele, ele, né, tem que fazer o que eu espero que ele faça. Mas sabe uma coisa, vou só contribuir, porque me veio um gatilho bem legal. Claro. Normalmente a gente só paga... Por que um vendedor... Por que a gente espera de um vendedor sempre o máximo dele? Porque a gente paga uma comissão que é intangível, né? Então, por exemplo, você tem o seu salário fixo. Só que se você performar bem e você for bom, você vai fazer o teu salário. Então, tá na tua mão o quanto você vai ganhar, tá na tua mão a rentabilidade. Então, performa aí, dá o seu 100%, porque é a tua vida e é a nossa vida. Você cresce, a empresa cresce. E a gente coloca isso pro vendedor. Só que às vezes a gente não espalha isso para os demais. Então, tudo bem. E se de repente a pessoa só tem o salário mesmo? A gente não coloca todo mundo no mesmo patamar de estar vendendo e atendendo o cliente. Porque para quem está vendendo e atendendo o cliente, a gente coloca o extra. E para os demais a gente coloca uma operação. Sim. Se a gente trata alguém como operação, ela vai fazer operação. Perfeito. Operação não tem variabilidade. Operação é... E preto tem no muitas banco. pessoas que também, não é só dinheiro por dinheiro. Exato. Sim. Né? Tem pessoas que querem viver o propósito. Sim. Dependendo da geração, né? As pessoas mais velhas, elas têm essa cultura de eu vou lá, vou trabalhar, vou cumprir as regras, vou ganhar meu salário e tá tudo certo. Mas hoje em dia a mentalidade mudou muito. Sim. Por isso que eu escuto muitas vezes, Amanda, o funcionário lá me trocou por R$50. Não foi por R$50 que a gente trocou. Né? Ele está em busca de algo a mais, de uma cultura, de né, um propósito, diferenciada, de um propósito. Exatamente. Por que eu tô aqui? É isso. Quem Sabe... entendeu isso, entendeu tudo e vai começar a ter sucesso no seu negócio. E sabe o que eu acho legal? Eu estava lembrando de uma história minha aqui. Quando eu adolescente, eu trabalhava aqui próximo, né? Tinha uma distribuidora de publicações e eu era um dos conferentes ali, eu trabalhava ali com o pessoal. E aí tinha um gestor nosso, Marcel, um beijo, abraço aí. Referência para mim, eu já falei isso para ele, que muito do que eu sou como pessoa e como empresário eu aprendi com ele. Aí eu me lembrei de uma passagem que uma vez a gente estava assistindo futebol, ele tinha uma televisão onde ele trabalhava, daí ele parou a operação, vamos assistir o jogo, todo mundo. Aí estava assistindo o jogo, daqui a pouco você viu, estar no estádio é mó gostoso, né? Vocês já foram no estádio? Não, a gente nunca foi. Mas vocês gostam muito de futebol? A gente gosta. A conversa continuou. Daqui a pouco ele chegou pra gente, numa outra semana, e falou assim, viu? A gente vai assistir o jogo hoje. A gente vai acabar o expediente aqui, eu tô indo assistir, se vocês quiserem, vocês vão comigo. Porra. Nossa, a gente vai mesmo? Vamos. Foi eu e meu irmão. Primeira vez no Pacaembu lá. Nossa, que experiência. A gente foi, vibrou, tal. O jogo foi mais ou menos, mas daí você volta, você fala assim, poxa, o que eu puder fazer para a vida desse cara crescer,
Você se sentiu cuidado, Não, né? e Se é sentiu grato. especial, gratidão. Despertar o sentimento de gratidão nas pessoas. Sim. A né? reciprocidade. Porque o que a gente está fazendo a mais não é obrigação. Mas o que a gente está fazendo a mais na vida da pessoa para ela se sentir grata pela gente? E isso vale para a vida, eu acho. Uhum. As pessoas que a gente encontra, o que a gente está deixando nelas a ponto de elas olharem para a gente e falar assim, puta, devo uma para esse cara. Perfeito, perfeito. Eu acho que o Também colaborador faz tem todo que sentido. sentir isso. Com certeza, com certeza. E a maioria, infelizmente, tem uma mentalidade de achar que realmente, estou pagando salário, volto naquilo, né? E é isso e pronto, tá ótimo já. Não, infelizmente, hoje em dia, se as pessoas continuarem com essa mentalidade, elas não vão continuar prosperando e tendo resultados de sucesso. Mas aí eu penso o seguinte, se a gente, vamos supor, vamos pegar esse gestor com a cabeça mais engessada, mais antiga, que acha que salário é proporcional ao trabalho e pronto, acabou, você tem que me entregar porque eu estou te pagando. Esse cara também ele não pode ser incoerente de esperar os 120% desse cara. Se eu contratei você para 100%, é 100%. Entendeu? Se eu te contratei para fazer A mais B, é A mais B. Depende do que o cara quer, né? Mas como que eu vou esperar algo a mais se eu acho que não tenho que entregar nada Sim. mais? Né? Mas vai de você também mostrar para ele uma visão de possibilidade de crescimento a longo prazo. Né? Porque muitas pessoas, principalmente vendedor, vou voltar ali no início da minha carreira, quando eu era vendedora. Esse cargo normalmente é de pessoas que estão aí querendo fazer uma grana ali para alguma coisa, passageira, exato, estão estudando e precisam daquela graninha para ajudar aí na saída do final de semana, para comprar uma roupa legal, né? Não é algo que eles visam como carreira. E é difícil ter as pessoas que têm, né, realmente essa visão. Eu tinha, desde o primeiro momento que eu pisei ali naquela loja da M-Office, eu sabia que eu ia construir uma carreira ali, que tinha a ver com a minha área também. Eu já peguei casos, em contrapartida, de pessoas que eram formadas em psicologia, em advocacia, e a gente mostrou que existia a possibilidade de crescer dentro do varejo, que os ganhos poderiam ser até maiores do que a área de formação, e a pessoa, né, largou a área de formação para seguir carreira no varejo e estão super bem. Mas é que vendas no Brasil é muito mal visto, né? A pessoa, você trabalha com o quê? Vendas. Porra, cara, vendas é tudo. Todo mundo trabalha com vendas. O tempo inteiro se o vendendo. momento inteiro se vendendo, né? Quando você vai pedir um aumento pro teu chefe, sendo que você trabalha em qualquer lugar, ou você vai se apresentar para um namorado, ou para uma namorada, para um pretendente, você está se vendendo. O que você está se vendendo? Né? Não é só. Não tem essa as pessoas não macro. têm, e aí ela acha que vendedor é tipo, o cara tá quebrando galho só de vendas. E, o cara que vende é o cara que mais tem a possibilidade de ganhar dinheiro na vida. Né? E às vezes o cara não tem nenhuma faculdade, nenhuma formação, e o cara tá vendendo. Infinito, né? Porque e vai da pessoa ter, desculpa te interromper, um mentor ali também nesse momento para guiá-lo nesse processo, sim, né? Importante. Para a pessoa ter essa visão de longo prazo. E aí o que tem é que quando você chega nas empresas para fazer uma análise de equipe de vendas, você vai perceber que a maioria não é vendedor, só está vendedor. Né? E quando uma pessoa está vendedor, é porque ela não se imagina daqui 3, 4, 5 anos fazendo isso, é porque é algo transitório, é algo só para resolver a dor daquele momento. Eu trabalho muito no segmento imobiliário também, né? E às vezes são comissões gordas, são comissões altas, daí a pessoa olha e fala assim, poxa, eu quero esse dinheiro. Então quer dizer que eu posso construir e bater no final do mês e ganhar 15, 20 mil? Quero ficar aqui, pensando no fruto que eu posso colher. Mas eu não tenho a essência do vendedor, né? Não tem a essência a essência do vendedor é ele resolver o problema do cliente, não pensar no dinheiro. Porque ter interesse genuíno, tem que ter necessidade. Você que trabalhou com roupa, eu lembro que uma vez existia uma loja aqui, acho que já faliu, eu posso até falar. Chamava 775, não sei se você lembra. E eu lembro que uma vez eu fui comprar, tava na moda homem usar calça branca, era uma calça jeans branca e tal. E eu vesti aquela calça e eu me achei ridículo naquela calça. Mas só de imaginar, eu já imaginei ridículo. Era moda. E eu falava, eu era moleque, eu tinha, sei lá, uns 20 anos, 19. Mas era moda mesmo. Aí eu olhei assim, aquela calça tava totalmente fora, tava tudo, né, não tava ajustada, tava... Parecia um colchão amarrado no meio. O que a vendedora fez? Que ela falou que você ficou lindo, maravilhoso. Exatamente, exato.
ela de repente, ela poderia ter falado para mim, olha, esse modelo não ficou legal em você. Por quê? Eu comprei aquela calça, eu não usei. Aí eu dei de presente. Mas ela me deixou tão encantada, não, tá ótimo, é assim que tá usando, tal. Você desconfia que você tem O que ela estava usando? O que ela estava olhando? Ela estava olhando pro bolso, pra comissão dela, ela não estava olhando para minha necessidade. Você voltou nessa Nunca loja mais. depois? Exato. Nunca mais, entendeu? Porque se ela tivesse sido sincera e te oferecido uma segunda opção naquele momento, que depois você utilizasse, gostasse, com certeza ela ia te fidelizar ali naquele momento. Mas na verdade ela não tinha a essência de vendedora, ela estava vendedora, como o Emerson acabou de falar. Então, só que ela só estava olhando no dinheiro no final da comissão, tinha que bater meta. Só que assim, e aí eu acho que é um problema um pouco mais amplo, mais macro, porque toda profissão ela pega uma fama ruim porque muita gente que atuou nela fez coisa errada, né? Então você pega ali, na área, né? Você pega ali advogados. Eu tenho amigos advogados que falam que a primeira coisa que tem que lidar é com a fama do advogado, né? Que o advogado está pensando só nele, que está extorquindo, enfim, N fatores. Mas aquela que fala assim, né? Quanto que custa para eu fazer 2 perguntinhas pro senhor? São R$500. Qual é a segunda? Ele já cobrou a primeira. Já tem que pagar. Tem essa fama, né? Mas, então, e a área de vendas, ela tem essa fama ruim porque tem muita gente ruim. Infelizmente. Tem muita gente ruim. Tem muita gente que só pensa no próprio bolso, no próprio resultado. E aí existem algumas máximas que, a gente tem que ajudar a desconstruir. A primeira máxima que a gente tem que ajudar a desconstruir é que a gente tem que tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado. Isso é a pior coisa que existe, está totalmente errado, está fora, porque senão eu vou fazer reflexos de mim. E não é a realidade da outra pessoa. Eu tenho que tratar, se eu quero ser um bom vendedor, eu tenho que tratar ela como ela gostaria de ser tratada. Então tem um período ali de investigação, sondagem, você vai testando. A pessoa gosta disso, vou tratar ela dessa forma. E não um modelo engessado de que vou tratar assim, ponto. Eu costumo brincar, né, o que é um garçom bom? O garçom bom é aquele que ele te recebe, ele tenta ser o mais cordial possível e ele vai pegar alguns traços seus. Você gosta de bater papo, conversar? Vou bater papo, conversar. É a técnica de rapport que tanto se fala, mas a maioria não consegue aplicar na prática. Não aplica. Gosta de conversar? Vou conversar. Quer ter um parceiro pra noite? Tá sem amizade? Quer que eu seja o seu amigo nessa noite? Você é um amigo essa noite. Gosta de falar sobre futebol, sobre política? Vamos encaixar ali algum termo. Gosta só do serviço? Vou ficar na minha. Quando você levantar a mão, eu apareço e te sirvo. Então, um bom garçom é aquele que se adapta ao perfil do cliente. Então, o vendedor, né? O garçom é um vendedor, é um vendedor. Nada mais que um vendedor. Isso, e ele tá para as outras áreas, né? Ele pode estar atendendo 8 mesas e cada um exigindo uma personalidade dele, um atendimento diferente dele. E ele vai aumentar o resultado dele, até mesmo porque ele ganha os 10%, ele vai aumentar o resultado dele se ele se encaixar em cada pessoa que estiver ali, e não se ele criar um modelo padrão. Sim. Se ele criar um modelo padrão, ele vai ser conveniente para muitas pessoas, mas inconveniente para uma série de pessoas também. Então, a gente percebe que tem muita gente que quer padronizar vendas, quer padronizar atendimento, né? Que de repente quer criar fórmulas mágicas. Cadê a varinha? Mas a varinha é da Amanda, né? Então, quer criar uma fórmula mágica de falar assim, faz A mais B que vai dar C. Em vendas não, em tratamento de pessoas, não é tratar cada pessoa como único. Tem que saber, exatamente, cada pessoa é única e especial ali, né, no atendimento. Então eu não posso ser único. Ô, Amanda, deixa eu te perguntar, como é que você atende assim, somente grandes empresas? Como é que é a sua parte de treinamento, mentoria? Quem é o teu público, por exemplo? Você atende desde, se a Love Burger quiser te chamar aqui, vamos fazer você consegue atender uma empresa de 4 funcionários, por exemplo? Excelente pergunta. Isso é importante para você divulgar até, né? Com certeza. O que acontece? Como minha experiência toda está na área de varejo de moda, as pessoas me linkam muito a essa área. Tá. Só que eu tenho muita procura, porque os princípios de encantamento e fidelização, eles são adaptáveis para qualquer área. Sim. É claro que na minha área de expertise, que é o varejo de moda, eu domino a área como um todo. Então, quando uma pessoa me faz essa pergunta, por exemplo, você atenderia a Love Burger? Atenderia, sim. Só que aqui na Love Burger, talvez eu não consiga chegar no 120%, porque é uma área nova para mim. Mas eu vou me esforçar para passar do 100% com toda certeza. Né? Então, essa é a diferença. Então, quando a gente está numa área de domínio, fica muito mais fácil de atuar e de surpreender o seu cliente. Né? Quando eu saio, mas já atendi redes de salões de
de cabeleireiros, Uhum. redes de alimentos também, Uhum. e tiveram grandes resultados, Sim. da mesma forma. Tá? E deixa eu te perguntar, complementando a pergunta do Luiz. Claro. A gente está falando de PJs, né? Mas você, por exemplo, tem algum profissional que está atendendo, que está vendo a gente aqui e fala assim, poxa, eu quero me tornar eu quero ser excelente no atendimento ao cliente, eu quero... Não tenho dinheiro, por exemplo, para ir para Disney fazer uma pós-graduação, mas gostaria de ter uma mentoria, de repente, com Exato. alguém que fez. Você faz Isso mentoria faz. com as profissionais ou com os profissionais, então o CPF também pode te acionar, ou o teu serviço é baseado mais no PJ? Eu tenho sim o serviço pro CPF, como estamos falando, né? E com certeza consigo sim auxiliá-los. A minha maior dor ultimamente é que, na verdade, quando você fala de mentoria, você está falando de um produto mais premium, Sim. né? Que você vai ter ali, vou pegar na Dedicação sua mão, exclusiva, né? Dedicação exatamente, que ela e ela tem. tem um valor um pouco mais elevado. Sim. Nem todas as pessoas estão dispostas a investir porque não enxergam os ganhos que vão ter, Sim. né? No médio e longo prazo. Mas sim, existe, e tenho também clientes aí que são pessoas físicas. Mas eu acho que eu penso assim, você, Amanda, em algum momento você quis voltar à sua carreira, você quis voltar com tudo e você investiu no treinamento na Disney. Sim. Entendeu? Sim. Não deve ser barato, né? A gente nem vou perguntar porque senão a gente vai... Não, é caro, eu já fui atrás para Né? fazer, não fiz. Então, é um treinamento caro, é um investimento, mas acho que você confiava no teu potencial e apesar de você olhar e falar assim, poxa, é uma bala, mas eu acredito em mim, isso aqui vai converter, isso depois vai se tornar alguma coisa. Eu acho que tem muita gente que tem que... É aquela coisa da gente ser empreendedor de si. Sim. Se você não fizer por você, ninguém mais vai Ninguém fazer. vai fazer. Exato. E não vai cair do céu. Né? Sabe por quê? Porque eu vejo que eu faço muita mentoria, né, na área de vendas, principalmente para vendedores que querem resultado. E às vezes eles têm um susto, falam assim, poxa, eu nunca procurei uma mentoria porque eu achei que não cabia no bolso. Fala assim, olha, talvez não caiba, a versão inicial de você talvez não caiba, mas e a versão final? Exato. Né? Exato. Quando a gente está falando de mentoria é porque a gente vai transformar. Então será que o produto final dessa transformação a médio e longo prazo já não retorna esse investimento? Então é bom, independente de valores, né? Eu costumo falar que a gente não pode colocar dor no bolso do outro. Com certeza. Né? Vamos pensar assim, não tem uma pessoa que ganha R$1.500 e não compra um Nike de R$1.000? Tem um monte. Vai das prioridades. Exato. na verdade. Qual é a sua prioridade? Qual é a sua prioridade? Essa é a pergunta inicial. Se tem gente que ganha R$1.500, Tem um iPhone de 7 mil. que tem um iPhone de 7 mil e um tênis Nike de R$1.000 no pé, se a gente fosse pensar pela lógica, não caberia no bolso dele. Exato. Mas ela enxergou que aquele Exatamente. produto iria colocar ela em outro patamar. Exatamente. Né? De repente no convívio social dela, enfim. Então a mentoria é uma coisa que você pode oferecer também para as pessoas, caso elas tenham interesse. Sim, com certeza. E realmente, assim, tenho vários cases de profissionais que começaram. Eu tenho um profissional que é muito querido, né? Que ele começou como estoquista de uma loja e chegou a gerente e hoje é dono do próprio negócio e continua comigo. Legal. Então, assim, foi muito legal. bacana acompanhar todo o processo de evolução dessa pessoa, né? E foi rápido, né? Porque a mentoria realmente é para te acelerar, para te Exatamente. mostrar o caminho que você não está enxergando e te dar os atalhos ali para que você chegue mais Mais rápido, né? ao Não que ele caminho não se final. tornaria isso, mas de repente Demoraria mais o tempo. tempo economizado foi muito mais rápido. Né? E eu Com costumo certeza. dizer que é uma rapidez, que não é uma rapidez de queimar etapa, né? Porque tem muita gente que fala assim, você vai acelerar resultado, só que você vai diminuir resiliência, vai diminuir processo. Não, pelo contrário, né? A mentoria, ela diminui tempo, mas com consistência, né? Exato, porque você vai errar Vai ter um acompanhamento, menos, Você A vai aprender tendência é rápido. essa. Exato. Então, com certeza, aí a mentoria, eu tenho 3 mentoras atualmente, uma para cada área, né? Eu tenho uma no digital, uma para palestras e treinamentos e outra para a área de vibração energética, que é um papo que pode ficar para Um outra noite. Seria legal. Mas é algo muito poderoso também que eu aplico com os times de vendas. Trabalhar ali a reprogramação mental, a vibração energética, a reprogramação dessa vibração energética, que Sim. para alguns pode parecer um papo meio estranho, Místico, né? mas eu tenho provas de que funciona demais, Sim. né? Quando a gente atua também nesse campo,
ele traz resultados assim rapidamente, tanto para nossa vida pessoal quanto profissional. Sim, Que legal. Muito legal. Amanda, não parece, mas a gente já está 54 minutos aqui. Nossa! E a gente está chegando já na reta final aí do nosso episódio. E a gente sempre pede para quem vem aqui, na parte final, para aquela pessoa que está com aquela ideia na cabeça, mas não tem coragem de tirar e pôr na prática, para aquela pessoa que está CLT hoje, mas está pensando se ela deve empreender. Então a gente sempre pede para o empresário, deixa uma dica aí, por que empreender é bom e por que você aconselha uma pessoa a empreender? Eu falo que empreender é realmente você transformar o seu sonho em formato de trabalho. É trazer o seu propósito ali para a ativa, né? E se tem algo no seu coração e na sua mente que você não fica um dia sem pensar sobre isso, vá atrás desse seu sonho. Porque com certeza tá ali o seu propósito e o legado que você vai deixar. Porque eu, como empreendedora, eu quero deixar algo que vá ter vida após a minha vida. Legal. Né? É o legado que a gente fala tanto, né? Eu quero deixar um propósito maior do que a minha própria vida para as pessoas, para o mundo. Então, realmente, quando a gente se concentra nesse foco, nesse objetivo, e outro ponto importante, não é, eu vou fazer e vou ver se vai dar certo. A maioria pensa assim, não. Você vai fazer até dar certo. Exatamente. Aí está o segredo do sucesso. Muito legal. Obrigado, Luiz. Mais um episódio aí. Boa. Amanda, muito agradecido de você ter aceito o nosso convite, ter participado, contado a sua Agradeço. história. Mais uma vez vai passar aí na nossa telinha aí as redes sociais da Amanda, para que você possa seguir, até mesmo porque tem novidade de vibrações energéticas, aí todo mundo quer saber, né? Sim. Então vamos lá seguir. E a gente agradece muito a tua presença, tá bom? Eu que agradeço, foi uma honra, sucesso para esse projeto incrível Para de todos. vocês, que vocês continuem aí brilhando, né? E encantando também Que os legal. clientes, os convidados de vocês. Obrigada. É viu? importante. Valeu. Valeu. E Obrigado. assim, né, com o nosso amigo Mickey aqui, com a nossa Heineken já no final e com essa varinha mágica. A varinha. Então vamos lá. Cadê a varinha? Aí, ó. Posso uma frase final? Manda Pra lá. gente concluir? Agora. É uma frase do Lee Cockerell. Ele é o ex-vice-presidente da Disney. E ele fala que não é com mágica que se faz o bom trabalho, mas é com bom trabalho que se faz mágica. E eu Muito acredito bem. muito nisso. Exatamente. E abraçando o nosso amigo Mickey, Valeu. nós chegamos a mais um final de um episódio do nosso podcast De Pouco em Pouco, um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não pela ótica e o glamour depois que tudo deu certo. Aqui a gente quer contar toda a história, toda a trajetória e mostrar, né, como que uma ideia se tornou uma realidade e como que um CLT se tornou um CNPJ. Até a próxima! Valeu.